Meu amado ouvinte da Palavra de Deus, você, meu irmão, minha irmã, você que tem acompanhado as aulas, você que está entrando aqui pela primeira vez, né? Eu sou o pastor Adriano Cunha e eu quero convidar você a se inscrever no canal e também dar um joinha aí para estar impulsionando o canal. Aqui nós vamos estar estudando a quinta aula do nosso curso de hermenêutica, onde nós vamos estar encerrando o assunto, né, os meios errados de interpretação. Nós estamos aqui no ponto 5, um significado mais aceitável. Amém? Você que ainda não assistiu os outros vídeos, vá lá e você vai estar assistindo, vai lá no canal, você vai estar assistindo todas as aulas, né? Utilizando o nosso recurso da NASA. Eu quero mostrar para você a palavra Midashim, que nós ficamos de escrever e de mostrar nessa aula, né? Era as leis orais que eles consideravam ter o mesmo valor da lei escrita, não é mesmo? Mas você quer saber mais? Volta lá na aula e você vai estar estudando, né? Aqui um significado mais aceitável, adaptando a cultura. O maior erro relacionado à hermenêutica cristã foi torcer, adaptar e até mesmo rejeitar um texto para que a palavra se adapte a uma cultura ou filosofia. Este foi o maior erro da Igreja Romana. A Igreja Romana, ela começou a adaptar a sua doutrina, ou a doutrina bíblica, né, para estar englobando os pagãos, e nós vemos tanta coisa aí relacionada ao paganismo dentro da Igreja Romana, não é mesmo? Marcião de Pontas, estudioso do século II, é o primeiro exemplo desta triste realidade. Ele rejeitou o Antigo Testamento, pois acreditava que este se conflitava com a sua crença, o gnosticismo. O gnosticismo ele foi um movimento religioso, né, seitático, que ele trouxe muito prejuízo à igreja primitiva, né? E entre muitas coisas, eles não acreditavam que Jesus veio em carne. Então, esse Marcião de Pontas ele rejeitava o Antigo Testamento porque o Antigo Testamento conflitava com seus pensamentos. Num momento posterior, nós vamos estar falando sobre seitas heresias e com certeza vamos estar abordando todos essas seitas heresias do passado e muitas que existem hoje, né? Em outro estudo. A teoria da acomodação. O iluminismo marcou o século XVIII. Eles criam que a mente humana era de fato a juíza da verdade. Eles eram racionalistas, né? Eles eram racionalistas. Eles lidavam com a razão, né? Cultuavam a razão. Eles só aceitavam aquilo que lhes parecia razoável, até os milagres deviam ser reavaliados, né? Eles lidavam tão somente com a razão, né? Eles não acreditavam no sobrenatural, vamos ser mais claros aqui. Eles não acreditavam no sobrenatural, sim? Então eles rejeitavam todos os milagres ou tudo aquilo que apontava para o sobrenatural. Então eles queriam adaptar a Bíblia à sua fé, aquilo que eles acreditavam, né? E nós não adaptamos a nossa realidade ou a nossa fé à Bíblia. Ou nós temos a Bíblia como nosso manual de fé e prática, ou nós buscamos uma outra religião que não tenha nada a ver com Deus ou com Bíblia, na verdade. Teoria da crítica das origens documentais, né? O século XIX foi fortemente influenciado pela teoria de Darwin, a teoria da evolução. Esta teoria influencia a ciência até hoje, né? Darwin, ele acreditava que na evolução das espécies, né? E acreditava que o homem ou o macaco veio de um ancestral comum e não acreditava na porção sobrenatural que existe no homem, dada por Deus, não, o sopro que Deus colocou no homem ali, quando nós vemos a sua narrativa da criação do homem ali no Éden, e nem que o homem tinha um espírito imortal, acreditava que o homem era tão somente um animal que evoluiu. E eu não tenho visto macaco aí evoluindo, fazendo faculdade, crescendo, fazendo outra coisa, falando, não vejo nada disso. Então, eu acredito piamente que o homem sempre foi homem, macaco sempre foi macaco, e assim será a grande verdade, né? Então, Darwin, ele influenciou muito a ciência e até hoje tem pessoas que acreditam nisso, na verdade, né? Tem gente que acredita em tanta coisa, não é verdade? Os intérpretes bíblicos que utilizavam o método histórico crítico acreditavam que a fé do povo hebreu foi evoluindo pouco a pouco. Eles acreditavam que muitos livros bíblicos foram sendo aperfeiçoados de geração em geração, ou seja, essas pessoas
da crítica das origens documentais, eles tinham uma forte influência de Darwin também. Eles acreditavam que até mesmo a própria fé ela vinha evoluindo, né? Na verdade, eles não acreditavam, como nós acreditamos, que a Bíblia foi revelada por Deus, pelo Espírito Santo, e que a Bíblia é como ela é, e nós temos que nos adaptar, porque Deus sempre foi da maneira que Ele é, né? E nós temos que nos adaptar à vontade de Deus, na verdade. Júlio Weinhausen alegou que os nomes diferentes atribuídos a Deus no livro de Gênesis era a prova de que este livro foi composto por vários documentos antigos, ou seja, Moisés utilizou outros documentos escritos por outros autores para compor o Gênesis, né? Nós sabemos que essa teoria ela é falsa, pois o Gênesis foi dado a Moisés por inspiração de Deus. Inspiração de Deus. Os nomes diferentes atribuídos a Deus no livro de Gênesis são pelo fato de que Deus se manifesta de várias maneiras. E é a grande verdade, né, irmão? Deus ele se manifesta de várias maneiras. De várias maneiras. Então, o que acontece? As pessoas atribuíam esses títulos a Deus, mas todos eles relacionados a Deus. Eu quero mostrar para você aqui também, utilizando nosso recurso de altíssima definição da NASA, para que você veja alguns nomes que nós vamos estar falando. Você dá um pause aí e você copia, né? Vou colocar para você ver aí os nomes aqui, né? Nosso recurso extraordinário da NASA, né? Vou botar aqui para você ver bem. Dá um pause aí, copia. Beleza? Então você que aproveitou nosso recurso aí da NASA, você já viu os nomes de Deus, nós vamos estar falando aqui, né? Eloá, Gênesis 1:1, Deus, né? Definição de Deus. El Elyon, Gênesis 14:18, o Deus Altíssimo. São títulos, né? Dados a Deus. El Shaddai, Gênesis 17:1, o Deus Todo-Poderoso. Elohim, Gênesis 20:13, plural de Eloá, demonstrando a pluralidade de Deus. Isso aponta para a Trindade, né? Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um, se manifesta de três maneiras diferentes, distintas, sendo o mesmo ser. Ah, pastor, mas isso é muito difícil de compreender. É difícil de compreender, porque quando se fala de Deus, se fala de alguém sobrenatural que existe desde a eternidade. Então, se fosse fácil de entender, né? Não seria Deus, na verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Através da ação do Espírito Santo, você começa a aceitar e entender muita coisa sobre Deus. E eu vou dizer para você que você só vai entender Deus plenamente quando você estiver na glória, né? E aí somente vai ter um esclarecimento sobrenatural. Weinhausen utilizava a crítica das fontes documentais. Esta teoria se estendia a vários livros da Bíblia, até mesmo aos evangelhos, né? Eles queriam documentos, né? Acreditavam que a Bíblia tinha que ser comprovada por vários documentos, mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Não tem nada que comprove mais a Bíblia do que a própria arqueologia e a ciência. Toda hora a arqueologia comprova a Bíblia, algum texto bíblico, algum fato bíblico, né, novo, e vem ali endossando, porque tem que se curvar, que a Bíblia ela não é um livro mítico, né? A Bíblia ela é um livro verdadeiro, né? E do Deus verdadeiro, falando verdades sobrenaturais extraordinárias. Hein? Agora vem dois nomes aqui bem complicados. Ó. Desmitologização. Desmitologização e o existencialismo. Né? No início do século XX, os intérpretes bíblicos liberais migram do racionalismo para o existencialismo. Eles valorizavam as experiências interiores, não aceitavam nada como certo, até mesmo a Bíblia era contestada. Eles contestavam tudo, né? Até a fé deles eles contestavam, né? Eles passaram do racionalismo para o existencialismo, ou seja, eles saíram do fogo para o lado da frigideira, não evoluíram para nada, né? Saíram de uma coisa ruim para uma coisa bem ruim. E eles começaram a contestar tudo, né? Contestar tudo, na verdade. Em busca de um relacionamento mais íntimo com Deus, colocavam as suas experiências subjetivas em posição mais elevada em relação à palavra de Deus.
Irmão, nós vemos pessoas, como eu falei em aulas anteriores, que querem espiritualizar tudo. Nós somos seres espirituais, né? Temos um espírito imortal dado por Deus. E nós entramos em contato com o mundo espiritual. E nós sabemos que a manifestação espiritual ela existe, de Deus, o poder de Deus, do Espírito Santo, todas essas coisas são maravilhosas, mas nós temos que ter, primariamente, nosso alicerce na palavra de Deus, né? A minha Bíblia já está rodada, né? E nós temos que ter o nosso alicerce na palavra de Deus. Por quê? Senão nós ficamos como uma folha seca que é levada para um lado para o outro, levado por todo o vento de doutrina, não é verdade? Um dos adeptos do movimento foi Rudolf Bultmann, um teólogo que tentou unir uma interpretação mais razoável com uma experiência mais subjetiva, ou seja, ele queria algo mais espiritual e com uma coisa mais aceitável, né? Mas toda forma de você tentar adaptar a Bíblia a algum meio, algum povo, alguma coisa, está errado. Ou você se adapta à Bíblia, ou você busca uma outra religião. Porque para servir a Deus é se sujeitar à sua palavra. Isso aí é incontestável. Ele não rejeitava totalmente a palavra, mas cria, por exemplo, que os milagres eram mitos. Dizia que eram apenas uma forma literária. Ele não considerava os milagres fatos reais, né? Jesus foi real, é real, e os milagres realizados por Jesus foram milagres reais. Os milagres realizados pelos profetas foram reais. Os milagres e maravilhas realizadas pela pessoa de Deus no Antigo Testamento foram reais. E os milagres que Deus realiza na sua vida são reais. E os milagres que Deus pode realizar na sua vida são reais. E os milagres que Deus quer realizar e pode realizar às pessoas que estão à sua volta são reais. Por quê? Por um motivo muito simples. Deus, ele é real. Só isso, né? Só isso. Deus é real. A Bíblia não é um livro de mitos. A Bíblia é um livro de verdades. Você viu que as teorias criadas pela mente fértil do homem são prejudiciais à sã doutrina. O homem não deve adequar a palavra à sua mente, e sim adequar a sua mente à palavra, pois quem é de Cristo deve ter a mente de Cristo. Depois você leia aí, por favor, 2 Coríntios 2,16. Você não adapta a palavra de Deus à sua mente, ao seu querer. Você se adapta à palavra de Deus. Você se curva à palavra de Deus. Todos esses meios errados que nós estudamos aqui nesta aula, nas aulas anteriores, são meios criados pela mente egoísta, fértil, né? Pela mente arrogante do homem, que não quer tão somente se dobrar à verdade de Deus. Irmão, por mais simples que nós sejamos, quando nós pedimos entendimento ao Espírito Santo, você pode ter certeza que você pode até não ter, né, uma ideia histórica e tudo mais, todo esse subsídio teológico, mas você vai entender a Bíblia de uma maneira muito maravilhosa. As coisas vão se tornar claras diante de você quando você pede entendimento ao Espírito Santo. A Bíblia fala que quem quiser entendimento, conhecimento, entendimento, esclarecimento, peça a Deus que Ele dá a todos liberalmente. Você pode ter certeza disso. Você pode crer no sobrenatural sem precisar querer um relacionamento mais místico, como essas pessoas queriam ter com Deus, e tirar toda a essência da doutrina da palavra de Deus. Então, desnecessário isso. Você pode estar alicerçado na palavra de Deus e você ter uma experiência sobrenatural com Deus, sem precisar estar utilizando essas coisas. Nós vemos que pessoas teoricamente tão inteligentes, né? Inteligência, mas tinham muita inteligência, na verdade, mas não tinham sabedoria. Porque a pessoa pode ter inteligência, mas sabedoria só quem dá é Deus. Sabedoria só quem dá é Deus. Não adianta essas pessoas ter toda essa inteligência, não é essa aparente inteligência, vamos dizer assim, que você discordar de Deus, sobrenatural, eterno, não é algo inteligente. Então o que acontece? Essas pessoas queriam ter mais razão do que Deus. Eu quero aconselhar você a você se sujeitar a Deus.
e a sua verdade, a sua palavra. Hein? Na próxima aula, nós vamos estar entrando aqui no significado único, né? E vamos também estar, acredito eu, já entrando aqui num dos pontos mais maravilhosos, que é começar a estudar a parte de contexto, né? Aí nós vamos estar entrando literalmente na interpretação prática da palavra de Deus. Querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você se inscreva no canal, por favor. Você dê um joinha aí, você compartilhe. E você que não assistiu às demais aulas, vai lá no canal e você vai estar assistindo todas as aulas que estão gravadas lá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.